Secretário, o senhor falou sempre em quebrar paradigmas, em destruir essas coisas feudais que existiam no mundo da educação. O senhor é o primeiro secretário que literalmente vai para a rua e conversa diretamente com o professor, ou seja, o senhor hoje, o professor não tem intermediário para conversar com o senhor, não desrespeitando naturalmente o Sinteal. Mas o senhor acha que isso também pode ter sido um dos problemas para que o PCC agora seja uma coisa meio que questão de honra para eles, a paternidade desse PCC? Como é que o senhor se sente nessa situação e essa ligação direta que o senhor tem agora com o professor e com o educador? Olha, a gente procurou ser proativo e no sentido de ter, e você me permite também aproveitar e falar com o diretor em casa, falar com os professores, os servidores da educação que estão nos ouvindo. Você imagine o seguinte, antes o sindicato ele tinha um papel de ser o intermediário e o intermediador. Não havia relação do secretário com você que está aí nos assistindo. Não havia essa relação. Então, a diferença é essa, é que eu passei a conversar com o diretor. Nós já tivemos 4, 5 reuniões com todos os diretores. E eles sabem como é que a gente tem tratado. É ouvindo você, é querendo saber do problema da sua realidade na escola. Então, Rudney, essa é a diferença. É que nós, ao conversarmos diretamente com o professor, com o diretor, com o profissional da educação, nós criamos neles também expectativas. O sindicato talvez tenha se sentido sem ter o monopólio da relação com a base. E precisa reaprender de que o papel do sindicato não é monopolizar você que está em casa, você diretor, você professor. O papel do sindicato é lhe representar, mas o gestor que sou eu, tenho também o dever de conversar com você, de ouvir, de modificar, portanto, às vezes, um encaminhamento. Então, isso é uma verdadeira gestão participativa. Gestão democrática, gestão participativa é gestão de diálogo. Esse diálogo que a gente tem olho no olho, quando se reúne no centro de convenção, esse diálogo que a gente tem olho no olho, quando reunimos os administrativos da secretaria para falar sobre o PCC, que é essa realidade nova que o Sinteal tem que compreender que ela está aí posta e que eles, representantes sindicais, devem entrar nesse diálogo e não tentar criar uma barreira entre nós, entre o diretor, o professor, o Centro de Educação e a secretaria. Antes havia um abismo e o sindicato fazia a ponte entre dois mundos distantes. Hoje não existe mais esses dois mundos. Hoje o secretário ouve os diretores, conversa com os diretores, conversa com vocês. E essa relação é uma relação que tem sido muito positiva, porque nós aprendemos muito ouvindo os diretores e os diretores também nos ensinam e aprendem, e veem as dificuldades, e discutimos, e veja, nem sempre o que é importante, nem sempre os interesses defendidos pelo sindicato são os interesses defendidos por você, diretor, por você, professor, por você, servidor administrativo. Nem sempre. Posso lhe dar um exemplo. Entendo que os vigilantes devem ser contratados e não concursados. Como é uma atividade de meio, devem ser os vigilantes escolares terceirizados. Por quê? Porque com isso tem horário, com isso obedecem aos diretores. O sindicato é contra. Por que motivo? Porque o sindicato quer aumentar a sua base, quer ter imposto sindical, quer ter recursos maiores. Mas os diretores estão comigo. Os diretores, como gestores, preferem os terceirizados, porque os concursados só querem trabalhar à noite para ter adicional noturno e querem ter uma outra jornada, um bico na área privada para aumentar a sua receita em casa. O senhor acredita, então, que, amparado nessa maneira como o senhor explicou, tranquila e conversando com os diretores, o senhor acredita então que será, se não houver essa intransigência por parte do Sinteal para que dessa questão dos vigilantes, por exemplo, o senhor acha que será então uma forma tranquila do PCC ser aprovado logo depois do término dessa campanha política, ou essa questão dos 90 milhões aí que implicam nos aposentados realmente é algo que precisa ser estudado e avaliado melhor? Não, veja, é algo que precisa ser estudado e avaliado em conjunto. Se a gente não pode implantar o PCC todo, que é o nosso sonho, vamos tentar um mecanismo de ir implantando
em parte, para atender os diretores, os professores, o pessoal. Agora, é preciso diálogo, é preciso a abertura, a sinceridade, olho no olho. Não pode ser assim, Rudney, olha, eu estou aqui conversando com você que está em casa. Aí eu acerto uma coisa, olha, está tudo bem, vamos trabalhar em conjunto, marcamos a reunião para o dia seguinte, como aconteceu com o Sinteal, e terminou a nossa conversa, todo mundo saiu feliz, no dia seguinte vai se reunir, o Sinteal coloca uma nota à noite, no horário nobre, na hora da novela da Globo, insuflando a categoria. Então, quando você senta na mesa para conversar assim, olho no olho, como a gente está conversando, é para a gente construir pontes, para a gente construir junto alternativas. Agora, não pode ter bypass, pegadinha, dedo no olho. Isso não é uma luta, isso é um encontro de vontades. E a nossa vontade, a vontade do governo é implantar já o PCC. Se não estamos implantando já, até sem ouvir o sindicato, a gente implantar, fazer um grande ato e noticiar isso, não é por falta de vontade não, é por falta de recursos. O sindicato sabe disso. Então vamos conversar alternativas em conjunto, pelo interesse da categoria, vamos pensar no todo, vamos deixar as picuinhas de lado, o partidarismo de lado, e aí a gente junto muda a educação. Agora, enquanto o sindicato tiver uma postura beligerante, o secretário não vai baixar a cabeça, porque o secretário, como gestor, eu tenho obrigação, eu tenho o dever de proteger o seu interesse também, o interesse do diretor, do professor, do aluno. O nosso cliente é o aluno. É você, é o cidadão alagoano, é você que tem filho na escola. Vocês são o nosso cliente. Então, eu, como gestor público, tenho o dever de atender a essas pessoas, a sociedade como um todo. Eu não sou secretário de educação do Sinteal, eu sou secretário de educação dos alagoanos e tenho um dever com os alagoanos. E esses números, é possível mudar? O senhor acredita que em quanto tempo o senhor se dá para que esses números do IDEB possam realmente mudar em Alagoas? O senhor se daria quanto tempo hoje para que... Eu dou 2 anos, a minha gestão, para ter uma mudança no IDEB. O próximo IDEB tem um desenho diferente do que foi esse. Com as mudanças que nós estamos fazendo, o IDEB vai melhorar. Eu não posso especificar para você o quanto, mas eu quero dizer a você que o meu sonho não é pequeno. E hoje, o senhor conversando com os professores, eu gostei dessa parte que o senhor conversa com o professor e olha nos olhos, tem a oportunidade de ser franco a ele. O senhor gostaria agora de, olhando para a câmera como o senhor fez em outros momentos aqui, conversar com o professor para que ele trabalhe com o senhor esses 2 anos para que possa fazer da educação de Alagoas efetivamente números diferentes? O senhor quer conversar com eles agora? Eu quero chamar todos para a gente... Eu sempre tenho dito... Você que é professor não se sente feliz de dizer, eu sou professor da pior educação do Brasil. Ninguém se sente feliz com isso. Eu quero que vocês tenham comigo o orgulho de dizer, nós mudamos a educação de Alagoas, nós estamos fazendo uma educação de qualidade. E você, professor, é parte principal nisso. Por isso que a gente olha para você com tanto carinho, com a vontade de implementar o PCC, para o servidor administrativo também, a responsabilidade que ele tem na hora de fazer a merenda, de cuidar da vigilância dos alunos. Então, eu peço a vocês que sejam parceiros nossos, que sejamos um só corpo voltado para mudar a educação de Alagoas, com convicção, com a certeza de que nós estamos com isso beneficiando os nossos filhos, os nossos netos e mudando a realidade desse Estado. Doutor Adriano Soares, secretário de Educação, muito obrigado pelo privilégio de estar conosco aqui dentro do Brasília em Destaque e todas as conquistas que o senhor teve em Brasília. O senhor é um homem muito respeitado dentro do Ministério da Educação. Nosso desejo, da equipe e do programa, é que o senhor tenha muito êxito e que principalmente consiga pacificar todos esses paradigmas que existem, às vezes essas vontades de ser pai de uma determinada ideia. Nosso desejo é que o senhor realmente consiga, porque acho que para o alagoano e nem tão pouco para o brasileiro é alegre se viver com números tão difíceis. Não, eu que agradeço e dizer que eu acho que a questão do PCC não deve ter paz, deve ter paz no sentido de tranquilidade, de alegria dos professores e dos administrativos,
e do pessoal administrativo, para trabalhar com mais gosto ainda. Esse é o desafio. Com tranquilidade e com paz, a gente vai conseguir excelentes resultados na educação de Alagoas. Eu queria só, finalizando essa parte, o senhor escreve muito bem. O senhor tem um número muito grande de seguidores no seu Facebook e, é claro, a gente vai aproveitar para fazer com que essa gama aumente um pouquinho mais, colocando aqui na tela o seu Facebook. Mas eu gostaria que você pudesse dar uma palha de um texto seu que você particularmente goste muito, olhando nos olhos das pessoas, retratando esse sentimento maravilhoso que existe de escritor que é dentro de você. Se você conseguir se lembrar de alguns textos, porque você tem verdadeira compulsão por escrever, né? Eu não tenho os textos decorados, mas se você for observar, uma coisa que é muito comum nos meus textos é falar dos sonhos, né? A gente sonhar é justamente buscar transformar a realidade, fazer a realidade o resultado do nosso suor, dos nossos esforços. Sonhar é o que nos motiva, é o que faz com que a gente se transcenda, é o que nos faz melhor como seres humanos. Sonhar é pegar o destino com a mão, e pegando o nosso destino com a mão, a gente ser uma força transformadora da realidade. Nós conversamos aí, como você pôde ver, com o secretário Adriano Soares. Termina aqui mais uma edição do Brasília em Destaque e nós voltamos na semana que vem, se Deus quiser, trazendo a você mais um entrevistado, mais uma pessoa importante para falar sobre os destinos de Alagoas. A vocês, um bom fim de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.